Bom, estamos voltando aí agora com esse bloco 2, segundo vídeo, sobre provas no processo de trabalho. Só lembrando que é muito importante ver o bloco anterior, onde nós falamos de conceito e falamos aí de conceito e e dos princípios que regem a prova. Extremamente importante falar desses princípios. Deixa eu acertar isso aqui, tá direitinho. Quem sabe faz ao vivo, né? Não tem Faustão, não fala isso? Aqui não tem nenhum Faustão não, mas vamos lá. Nem o salário dele. Meios de prova. Meios de prova. Depoimento pessoal, prova testemunhal, prova documental e prova técnica. É claro que lá no curso eu tenho 2 vídeos ou 3 para cada meio de prova desse, devidamente explicado, devidamente esclarecido. Mas aqui a gente não vai ter tempo de falar isso, então nós vamos fazer um en passant para que seja fique bem compreendido e a gente conseguir pelo menos dar um en passant aí. Depoimento pessoal. Para que serve o depoimento pessoal? Ele está previsto aí no artigo 819, 820, 848 da CLT e previsto no CPC 385 a 388. Gente, o depoimento pessoal, ele tem a função de obter a confissão, óbvio. Qual o interesse de eu pedir que a parte contrária fale se ela não vai querer dizer aquilo que eu quero ouvir? Quem sabe se ela não vai dizer? Então, usando o mesmo exemplo, se eu pergunto assim, qual que é o horário de trabalho da empresa? Se a parte contrária não é o sócio, não é o gerente, não é o contador, é o empregado que vai representar a empresa como preposto, ele diz assim: ah, eu não sei o horário que a empresa fechava porque eu saí às 16. Ah, eu não sei também o horário que ele ia embora, porque quando eu saí ele ficava lá. Ah, eu não sei. Ah, não sei. Confissão ficta, minha gente. Ou então a confissão real. Não, ele trabalhava até às 19 horas. Isso é muito mais difícil, né? Eu estou me referindo ao exemplo que nós demos no vídeo anterior, do empregado que diz que trabalhava de 7 às 19 e a empresa na defesa diz que não, era de 7 às 17. E aí eu quero ouvir o depoimento pessoal, e às vezes eu não tenho nenhuma testemunha, o depoimento pessoal vai me socorrer. Então, qual é o objetivo do depoimento pessoal? Obter a confissão ficta ou real. Tá? Aí nós vamos ter esses artigos aqui. A confissão é muito importante, esse artigo 309, judicial ou extrajudicial, quando a parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável à do adversário. Minha gente, eu vou fazer uma confissão aqui para vocês, já que a gente está dentro do tema confissão. Meu primeiro e grave erro na advocacia, eu era estagiária, porque na minha época podia o estagiário advogar, foi eu mesma defendendo o empregado reclamante. Isso tem mais de 30 anos, tá? Muito mais, deve ter uns 35 anos, eu era estagiária. Eu pedi para ouvir o depoimento pessoal do meu cliente. E o juiz, na época, sabia que eu não sabia nada, que eu estava iniciando, disse assim: mas doutora, por que só quer ouvir? Não, porque eu quero que ele diga a verdade. Isso jamais deve ser feito, porque só se pede o depoimento pessoal da parte contrária, que era exatamente para a gente obter o quê? A pena de confissão. Então, gente, é isso aí. A confissão judicial pode ser espontânea ou provocada. Bom, sobre o representante da empresa, vamos lembrar que eu falei isso numa aula anterior, que nos termos do artigo 843, hoje, parágrafo 3º, inserido pela Lei 13.467, não precisa mais ser empregado. Hoje o preposto pode ser qualquer pessoa
que trabalhe ou que não trabalhe na empresa. Esse é o grande problema. E aí, dentro dessa preposição profissional, vamos dizer assim, há o grande perigo de uma confissão. Há um grande perigo de uma confissão, porque o empregado, aquela pessoa, aquele terceiro que nem nunca foi à empresa, não saiba responder às perguntas. Bom, aqui a gente vai encontrar um ponto que é exatamente um outro ponto. Eu já apresentei dois, vou apresentar o terceiro ponto pelo qual eu, professora Benizete, entendo ser uma grande insegurança jurídica e não acontece nos meus processos, que eu peticiono no sentido contrário, de fazer uma audiência por videoconferência, onde cada parte, cada testemunha e cada advogado está num lugar diferente. Por quê? Olha o artigo 387. A parte responderá pessoalmente sobre os fatos articulados, não podendo servir-se de escritos anteriormente preparados, permitindo-lhe o juiz, todavia, a consulta de breves notas. Deixa eu olhar minha carteira, deixa eu ver meu contra-cheque, mas ele não pode fazer um texto ou alguém, o sócio da empresa, o advogado da empresa, o contador da empresa, fazer um texto para ele com todos os detalhes explicando o que ele tem que dizer, ou se a pergunta vier dessa forma, o que ele vai dizer. Por quê? Porque há uma vedação legal. Por isso, minha gente, que eu particularmente tenho sempre uma pergunta: como que será uma audiência de instrução e julgamento com essa vedação? Como é que o juiz vai controlar a distância? A placa pode estar ali, posso estar com uma tela, ó, eu tô aqui dando aula, gravando esse vídeo, vocês não sabem o que eu tenho aqui na minha mesa, nesse meu mini estúdio. Eu tenho um tablet, eu tenho um notebook, eu tenho um controle aqui do meu ar-condicionado, eu tenho a minha garrafa de água, eu tenho um batom aqui, né, porque às vezes preciso passar. Vocês não sabem o que tem aqui. Então, eu acho que isso daí é um grande problema. Dentro de depoimento pessoal, quero falar desse tópico, confissão ficta, né, que está no artigo 844 da CLT, e está na súmula 74. É importante saber que essa súmula 74 é quando a parte ela não comparece na audiência, onde ele deveria, tanto a parte autora quanto a parte ré, onde ela deveria dar o seu depoimento pessoal. Se ela não comparece, minha gente, se ela não comparece e ela deveria dar o depoimento pessoal, há uma confissão ficta. Há uma confissão ficta. E mesmo numa audiência onde o empregado deveria prestar o depoimento pessoal, notadamente nessas audiências partilhadas, se ele não comparece, também há uma confissão ficta em relação a ele, o empregado também, e não há arquivamento. Vamos lembrar disso, que eu falei desse tema aí antes. A mesma coisa acontece, também há uma confissão ficta, quando ele desconhece os fatos. Artigo 385, parágrafo 1º, e 386. Olha, quando a parte, sem motivo justificado, deixar de lhe responder o que lhe foi perguntado ou empregar evasivas, o juiz pode, apreciando as demais circunstâncias, os elementos da prova na sentença, ele vai apreciar. Isso chama-se confissão ficta, porque ele não sabe nada, ele usa evasivas. Cabe à parte contrária dizer assim: excelência, pela ordem, eu quero pedir que seja aplicado aí a pena de confissão por uma ausência de conhecimento dos fatos. Ainda sobre depoimento pessoal, sobre da parte, eu elenquei no artigo 388, não vou ler, porque senão a gente vai perder tempo para falar de outras coisas, sobre temas, sobre fatos, conteúdos em que a parte está desobrigada a depor. Dentre eles, aqueles que foi imputar a sua honra, sobre a honra dele e da sua família, ou quando a parte
ela tem um dever de ofício de guardar sigilo, então vale a pena dar uma lida aí nesse artigo 386, tá, gente? Dentro do tema depoimento pessoal, quero falar de interrogatório. O artigo 820 da CLT ele vai estabelecer a inquirição ou interrogatório. É um meio de esclarecimento pela parte ao juiz sobre os fatos que envolvam a causa. Então, se dá entre o juiz e a parte. Então, o juiz ele pode interrogar, reinterrogar, ele pode reinquirir, né? Ele pode usar disso. A doutrina não tende muito a admitir como meio de prova, mas é óbvio que na medida em que a parte fala, vai para a ata, aquilo ali está no mundo dos autos. Ela vai para o mundo dos autos e como não? Como não vai servir de meio de prova, né? Na verdade, na prática, tanto no processo civil quanto no processo de trabalho, o depoimento pessoal ele vai se realizar no mesmo ato do interrogatório, que aí o juiz vai, a parte dizer assim, não, eu quero ouvir a parte contrária, eu quero ouvir a parte autora, eu quero ouvir a parte ré, e o juiz começa a perguntar, o juiz começa a inquirir, e depois ele abre para que as pessoas, a parte adversa, faça a pergunta daquela parte que ele pediu o depoimento pessoal. Às vezes o juiz não inicia perguntando nada, ele já abre espaço aí. Bom, isso foi depoimento pessoal. Como eu disse, tem que ser tudo muito rápido, porque nós estamos na série resumos. Quem quiser um aprofundamento, a gente tem esse curso completo lá no www.brm Curso Jurídico. Prova testemunhal. Prova testemunhal, olha, gente, na Justiça do Trabalho, no processo de trabalho, é a rainha das provas, porque, como eu digo, o direito do trabalho não é jogo de bicho, não vale o que está escrito, vale a realidade dos fatos. Se tinha um salário praticado na carteira e uma parte por fora, vamos apurar essa verdade. Não vale a carteira, não vale os contra-cheques. Se recebia comissão, se não recebia, se ingressou na empresa numa data, a carteira foi assinada um ano depois, se tinha uma função e a carteira está com outra função, tudo isso pode ser provado pelos meios de provas existentes, depoimento pessoal, prova documental, e a testemunha ela é muito importante nesses meios de prova. Então, nós temos testemunha na CLT e temos testemunhas também no Código de Processo Civil, nos artigos 442 e em diante. E temos também diversas súmulas muito importantes, que eu gostaria de falar apenas de duas aí, relacionadas à testemunha, que é a 357, que vai dizer que uma testemunha ela não se torna suspeita pelo fato de que ela tem ação contra a mesma empresa. Para que ela seja suspeita, uma testemunha suspeita, né, é aquela testemunha que ela tem interesse na causa, é por isso que ela não pode dizer, ela é amiga, ou ela é inimiga, ou ela é parente de alguém, ou nesse caso de ter ação contra a mesma empresa, ela não pode ser testemunha dessa mesma parte autora, ou seja, trocarem os testemunhos aí. Isso realmente não. Por isso que a prova testemunhal, em razão da primazia da realidade, ela é muito importante. A ponto de que Mauro Schiavi diz que a testemunha colaboradora da Justiça do Trabalho, ela presta um serviço público muito relevante. Muito relevante. Muito bem. Quem pode ser testemunha? Veja que eu estou em meios de prova, segundo tópico. Já falei depoimento pessoal, agora estou falando da prova testemunhal. Quem pode ser testemunha? Qualquer pessoa que tenha plena capacidade civil. Tá? O artigo 228 do Código Civil vai elencar as pessoas que não têm capacidade civil completa ou aquelas que são impedidas e suspeitas. Leiam o artigo 228 do Código Civil, que vai trazer para a gente
por exclusão, então quem é que pode ser testemunha? A CLT vai contemplar isso também no artigo 829. A testemunha que for parente, até terceiro grau civil, amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes, não prestará compromisso e o seu depoimento valerá como simples informação. O que é informação? É o famoso informante. Não tem o peso de uma prova, mas tem aí a possibilidade de ser tratada como indícios, ok? Bom, diferença entre testemunha e informante é exatamente isso. A testemunha ela é compromissada e a testemunha que é compromissada, ela está obrigada a dizer a verdade. Vamos lembrar que o depoimento pessoal, a parte não está obrigada a dizer a verdade. Já a testemunha, sim, ela está obrigada a dizer a verdade sob pena de ser presa e processada. E a CLT agora, com a reforma trabalhista, veio trazendo aí uma multa para aquela testemunha que voluntariamente, intencionalmente, faltar com a verdade para beneficiar alguma parte. Então, gente, número de testemunhas no inquérito judicial são 6, no rito comum ordinário 3, até 3 para cada parte, no rito comum sumaríssimo até 2 para cada parte. A grande questão que a gente tem está no artigo 845. O reclamante e o reclamado comparecerão à audiência acompanhada das suas testemunhas, apresentando nessa ocasião as demais provas. Aqui também é o quarto ponto que eu chamo a atenção de vocês, de que eu acho que a audiência com provas orais, elas precisam acontecer dentro do fórum, tá? Por esse fundamento legal aqui. Apresentei, já é o quarto que eu apresento para vocês, argumento e fundamento, segundo os meus estudos lá naquele curso, e que eu uso nas minhas petições iniciais. Então, aqui tem uma outra questão, não só com relação à audiência de videoconferência, mas sobretudo então eu não posso fazer um rol de testemunha, não posso pedir ao juiz que intime. Bom, a doutrina dominante, a prática do juiz é o seguinte: você vai para a audiência e lá você prova que você convidou a testemunha e que a testemunha não apareceu. Bom, isso é um grande problema, porque se você tem que ir acompanhada e não leva a testemunha, gente, em princípio, você perde a prova. O juiz vai dizer não. Quando você recebeu a intimação para comparecer à audiência ou a citação para a audiência, apresentar defesa e produzir a prova, lá estava escrito, deverá vir acompanhado das suas testemunhas. O que a parte deve fazer aí, nesse momento, apresentar um rol. O juiz vai indeferir. Quando o juiz indefere, você tenta levar suas testemunhas. Chega na hora de dizer, excelência, eu apresentei um rol, porque a testemunha disse que não viria se não recebesse uma intimação da justiça. São argumentos, consta-se em ata. Isso pode servir como cerceamento de defesa, uma preliminar de cerceamento de defesa para o recurso. Vejam que eu estou dando aqui pulinhos, não é nem a nossa objetivo aqui nessa série resumo, mas eu acho que é muito importante isso. E o que eu, no meu escritório, enquanto advogada, eu faço? A gente tem um termo que a parte, quando é presencial, a parte leva para a testemunha, em onde ela se compromete a comparecer na audiência no dia tal, na hora tal, com a roupa tal, levando a carteira de trabalho. A testemunha assina ali, dizendo que assumiu o compromisso. Quando chega no dia da audiência, se a testemunha não comparece, eu digo, aqui, excelência, ó, tá vendo? Eu convidei a testemunha, a prova de que eu convidei, ela não veio. Agora eu quero que ela seja intimada, tá? Então, cuidado com isso, porque às vezes a gente perde uma ação porque não tomou esses devidos cuidados. E aí vem para a questão da condução coercitiva, do artigo 445 do CPC. Se a testemunha ela é intimada pelo juiz e ela não comparece, parágrafo 5º, ela vai ser conduzida coercitivamente. É o famoso antigo chamado de baixo de vara. O oficial de justiça vai na casa dela e vai levá-la
debaixo do braço. A testemunha também, ainda dentro do segundo meio de prova, ela não pode ter o dia dela descontado, artigo 463, porque ela está prestando um relevante serviço à justiça, né? O juiz também pode, testemunha do juízo, o juiz pode, às vezes, num depoimento ou examinando os autos, ele pode sim intimar, está no artigo 461 do CPC, ordenar de ofício a requerimento da parte a inquirição de testemunha que foram referidas em declarações. E aí, nesse caso, ela vai ser uma testemunha do juízo, tá? A testemunha, ela deverá ser qualificada e compromissada. Já falamos isso, não pode ser suspeita, não pode ter impedimento, né? A parte contrária pode formular contradita dessa testemunha, e essa contradita pode ser acolhida ou não acolhida, tá? Eu substituo a testemunha? Em regra, não. Mas a gente deve dizer, olha, eu não sabia que ela era parente, eu não sabia que ela tinha ação na justiça, eu quero adiar a audiência, remarcar, para que eu possa substituir essa testemunha, porque afinal de contas essa testemunha foi intimada, né? Então vamos lembrar aí do artigo 829 da CLT e a súmula 357. Pode haver acareação na Justiça do Trabalho, artigo 461. Eu já tive algumas situações assim, o juiz bota uma testemunha diante da outra. Peraí, ele saía às 19 ou ele saía às 17? Não existe duas verdades. Sobretudo em termos de horário, gente, só tem uma verdade. Que hora que ele saía, afinal de contas, 17 ou 19? O juiz vai apurar isso daí. Multa para testemunha, já falamos, né? Isso está no artigo 793, a linha traço C, que não pode ser superior a 10%. Então, o juiz vai, pelo falso testemunho, poder aplicar a multa, sim. Intérprete para testemunha, tá? Pode pedir um intérprete para testemunha se a testemunha for aí falar em outro idioma. Testemunha servidor público. A testemunha servidor público está previsto no artigo 823. Uma testemunha não pode ouvir o depoimento da outra. Aqui também é o quinto, estou apresentando o quinto argumento segundo o qual eu, professora Benizete, entendo que é uma insegurança jurídica fazer um depoimento fora da justiça, cada um na sua casa. Vamos lá. Agora nós vamos falar de outros meios de prova. Quais são os outros meios de prova aqui? Prova documental. Vamos assim ser um pouquinho mais acelerados, né? A prova documental, ela também está prevista no Código de Processo Civil, ela é muito importante. Em regra, a prova documental ela tem que ir junto com a petição inicial e junto com a defesa. A prova documental ela tem um formato, ela tem um modelo quando se trata de processo judicial eletrônico. É uma prova extremamente importante. A parte deverá dizer que essa prova, que esse documento é fidedigno, mesmo ao tempo que o processo era físico, não havia necessidade mais de se autenticar. Bastava o advogado dizer que o processo, que aquele documento era autêntico, e essa prova documental, ela tem uma importância muito grande, mas vamos lembrar que a prova documental, sobretudo aquela juntada pela empresa, ela não tem valor total, ela tem valor iuris tanto. Por exemplo, se ele junta um contra-cheque dizendo que o empregado trabalhava
ganhava um salário de R$ 2.000, o empregado sustenta na petição inicial que ele ganhava 3 porque o resto era comissão, a prova testemunhal vai convergir para a busca dessa verdade real. Isso que é muito importante. Vai convergir para a busca dessa verdade real. Ok? Bom, e aí esse documento é muito importante. Naquele momento, como eu digo, que a cortina abre, em que recebe-se a defesa, abre-se vista aí para o advogado examinar essa defesa. E quando ele examina essa defesa, ele também vai examinar os documentos. Ele precisa impugnar, porque se ele não impugnar, presume-se que aquele documento está válido. Então, se, por exemplo, ele junta um cartão de ponto, folha de ponto, ou um relatório, né, dos pontos digitais, eletrônicos, dizendo que aquele empregado saía às 17 horas, e esse empregado, veja que eu estou usando o mesmo exemplo, esse empregado, ele não vai, ele não impugna esse documento, ele não tem que ouvir testemunha não, gente. Aí a prova não é necessária. Aquele princípio lá da necessidade, da utilidade da prova. Para que ele vai ouvir uma prova se ele mesmo não impugnou o documento? Então aquele documento está valendo. A empresa disse, não, ele sai às 17, está aqui o documento. O advogado viu, teve a oportunidade, o amplo direito de defesa, o contraditório de examinar o documento e não impugnou, não contraditou, não impugnou, não registrou essa impugnação em ata, mais do que impugnar, registrar essa impugnação em ata, olha, presume-se verdadeiros, totalmente verdadeiro. Então esse é um outro ponto. Então, a prova documental, ela tem aí vários detalhes na lei, sobretudo no Código de Processo Civil. É muito importante que se visite esses dispositivos para fazer esse entendimento aí da prova documental. E o quarto meio de prova, para a gente não estender muito, nós vamos fazer um outro bloco sobre ônus da prova, e quando eu falar sobre ônus da prova, eu vou revisitar e voltar um pouquinho a esses meios de prova. O ônus da prova é quem tem que provar o quê. O outro meio de prova importante também é a famosa prova técnica. A prova técnica é a prova pericial, produzida por um perito, um expert de confiança do juízo, seja contábil, seja médico do trabalho, seja engenheiro do trabalho, seja um perito aí ambiental, não importa, ele é nomeado pelo juiz. A questão da prova pericial hoje, ela tem um problema, que é a própria reforma da CLT, que eu não gosto de chamar de reforma, ela diz que quem vai pagar a perícia é a parte sucumbente. Normalmente o empregado não tem dinheiro para pagar a perícia e não tem dinheiro para adiantar o valor que o perito pede. A gente busca por diversas formas e muitas vezes o perito aceita receber ao final. Quando o perito aceita receber o final, a perícia, o empregado consegue produzir essa prova técnica, essa perícia, e se ele perder, ele vai ter que pagar esse valor, que varia, pode ser 2.000, 3.000, 4.000, depende da complexidade da natureza da perícia. Bom, e aí, minha gente, esse perito é neutro, a parte pode ter assistente técnico para auxiliar, porque via de regra a gente não conhece daquele, como diz, daquele riscado, né? A gente não conhece de uma perícia ambiental, a gente não conhece de uma perícia médica, a gente não conhece de uma engenharia do trabalho. Então, é importante a parte se valer de um assistente técnico, que é um especialista da área, que pode ser um médico, pode ser um engenheiro, que pode ser um contador, que possa socorrer o próprio advogado, não só para fazer a quesitação, como também para conferir o laudo. O perito ele tem um prazo para emitir, para lavrar esse laudo,
Esse laudo, ele vai pelo amplo direito de defesa para que as partes façam a impugnação, e as partes vão dizer se concorda, se não concorda, pede novos esclarecimentos, ele vai dar uma explicação desse laudo, que a gente chama de segundo laudo ou laudo complementar, e se ele for satisfatório, está tudo bem, senão a gente continua registrando a impugnação. O perito pode ser chamado aí em audiência, se a parte quiser, para ele explicar aquele laudo. O perito pode ser chamado, ele pode ser inquirido, ele pode, a parte pode querer ouvi-lo, o juiz também, para explicar qual o método, qual a forma e por que ele chegou àquele resultado. Bom, também ainda sobre prova técnica, o juiz não está adstrito. O juiz não está adstrito a essa prova técnica. O juiz não está obrigado a examinar e dar sua decisão com base na prova técnica. Por quê? Porque ele pode simplesmente ele pode usar outros meios de provas. Ele não precisa usar aquele laudo. Então, veja que o conjunto probatório, ouvindo as testemunhas, ouvindo aí as testemunhas, ouvindo aí o depoimento pessoal, outros documentos, por exemplo, eu faço muito acidente de trabalho, adoecimento, reparação de dano moral por adoecimento, por acidente de trabalho, ou por assédio moral, adoecimentos psicológicos, mentais, né? E eu só faço uma ação quando eu já entro com uma prova documental pré-constituída. Qual o momento da prova? Antes, e pode, na Justiça do Trabalho, se admite a prova até em audiência. Eu não vou esperar só a prova pericial. Eu só vou fazer essa ação, minha gente, se eu tiver laudos dos médicos dessa pessoa, principalmente doenças mentais, emocionais, psicoemocionais. Eu vou pedir laudos, eu vou pedir exames, eu vou pedir afastamentos do benefício previdenciário, eu junto receituário e vou fazendo por categoria. E vou costurando, vou bordando a minha petição inicial, descrevendo esses documentos, porque eu não posso esperar só a perícia. Porque aí, gente, inclusive tem um problema. A perícia técnica hoje, ela raramente acolhe esse nexo de causalidade. Raramente ela vai dizer a doença foi em decorrência do trabalho, principalmente doenças psicoemocionais. Acidente de trabalho, a doença de Lehr-Dort, que se equipara a acidente de trabalho, ela é até um pouco mais fácil dele reconhecer o nexo de causalidade. Então, vamos fazer a prova pré-constituída, vamos juntar esses documentos antes, porque inclusive vai servir de confronto para impugnar o laudo. Vai servir de base para que nesse conjunto probatório o juiz afaste essa conclusão do laudo pericial e vai se socorrer nessa anamnese, nesses demais documentos que o autor juntou ali. Pensa bem, depressão, síndrome do pânico, síndrome do Burnout e outras doenças psicoemocionais, numa perícia de meia hora, de uma hora, dificilmente ele vai detectar. Então, a anamnese, aquele quadro clínico de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, tem um valor muito grande. Eu já, no tribunal, em vários momentos, já afastei a prova técnica com base na prova documental e na prova testemunhal. Bom, eu acho que em meios de prova, em linhas gerais, é isso. Me demorei um pouco mais na prova testemunhal e na prova depoimento pessoal para mostrar para vocês que a prova oral em audiência por videoconferência, na minha opinião, é uma insegurança jurídica. Eu apresentei para vocês 5 argumentos, eu acho que é impossível, ok, gente? Então vamos ficando aí nesse segundo vídeo, nesse segundo bloco sobre provas no processo de trabalho.